E aí, tudo bem? Eu sou o Lincoln e eu sou o seu coach e hoje eu quero compartilhar algo com você. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: Lincoln, lá em casa, se eu não fizer as coisas, ninguém faz. E essa pessoa estava falando isso num contexto geral familiar. Porque às vezes eu não consigo obter a cooperação dos filhos para fazer as tarefas domésticas, né? Para cuidar daquilo que em princípio seria de interesse de todo mundo. Às vezes eu tenho queixas em relação ao meu cônjuge, porque eu acho que ele poderia ser mais participativo, que ele poderia de alguma forma se lembrar das ocasiões especiais. Mas o fato é que muitas vezes isso não acontece e deixa a pessoa frustrada. Por que que isso acontece? O que que leva as pessoas a não cooperarem com coisas que em princípio seriam de interesse comum e que fariam bem a todos? Eu estou lendo um livro chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Eu achei muito interessante porque quando ele fala dessa ideia de obter cooperação e de ter o ambiente familiar, profissional, social, operando numa sinergia em que eu junto esforços e focalizo num ponto comum que gera benefício para todos, ele diz que para obter isso, uma das questões mais importantes é você observar sua conta bancária emocional. Uau, que legal isso, né? O que significa essa questão da conta bancária emocional? É basicamente uma metáfora para dizer que se eu preciso e se eu quero resgatar algo nas contas ou a conta das emoções do outro, então eu preciso ter feito depósitos antes. Então, se você quiser fazer retiradas, mas não teve depósito, isso significa dizer então que vai dar ruim. Entende isso? Então, é preciso que você, com consistência, tenha depósitos para que você construa um lastro para o momento da retirada, aquilo efetivamente cooperar para você. Faz sentido isso que eu estou falando? De forma então que esses depósitos eles envolvem palavras de afirmação, eles envolvem beijo, abraço, eles envolvem tempo de qualidade, passar tempo junto com qualidade, eles envolvem atos de serviço em ajudar os outros nas necessidades que eles têm, eles envolvem elogios, sabe? De forma que quando você vai fazendo essa semeadura positiva, você vai acumulando um lastro. E aí, na hora de fazer a retirada, o outro está com um estado emocional positivo e ele está propenso a te atender, porque já gerou um ambiente de confiança que faz o relacionamento girar. Mas o fato é que quando eu não faço esses depósitos e eu quero fazer a retirada, a cooperação ela não vem. Porque soa para o outro como abuso, por mais que às vezes você esteja certo. Soa para o outro como sendo controle, né? Como se na realidade a pessoa ela não tivesse mais nada para fazer, vem aqui me incomodar. Por quê? Porque o estado emocional não está propício para dar. Então eu queria que você entendesse isso. E existe até uma métrica, né? Eu já compartilhei isso aqui em outros momentos, né? De um sujeito chamado Losada, que ele desenvolveu uma teoria em que ele avaliou e percebeu que para que você obtenha cooperação das pessoas, para que você possa obter o melhor dos relacionamentos, você precisa de 3 interações positivas para uma negativa. Então eu queria que você entendesse esse ponto para você visualizar que a sua conta bancária emocional, ela não pode ter ou não pode ser elas por elas. Se você efetivamente quiser fazer retiradas, o que você vai precisar é depositar mais do que você vem a retirar. Porque uma interação negativa, ela suga 3 positivas. Então, para que você efetivamente tenha um saldo positivo, deposite muito. Por quê? Porque você nunca sabe quando você vai precisar fazer uma retirada. Entende isso? E aí, no momento de dizer, as pessoas não querem ouvir. E aí, o que acaba acontecendo invariavelmente? Você precisa exercer controle para que as coisas aconteçam. Controle, fiscalização, ficar em cima.
E aí você mata a autonomia. E muitas vezes as pessoas até podem fazer as coisas porque você brigou, você ficou chateado, você controlou, você exigiu, mas isso significou que você fez também mais retiradas, tá? E isso vai tornando o seu saldo negativo para situações posteriores. Ou seja, vai dando aquela sensação assim de que já deu, encheu esse monte de coisa, sabe? O outro ele vai recebendo dessa forma. E eu queria que você ainda entendesse um outro conceito importante, que é o fato de que para que você abasteça a conta emocional do outro, né, essa conta que vocês têm conjunta aí, não basta você simplesmente fazer mais interações positivas, de 3 para 1, né? Não é só isso. Você precisa fazer interações positivas que o outro receba como amor. Que ele receba isso como interação positiva. Porque amar o outro na sua própria linguagem pode fazer com que o outro não receba. Então, se aquela pessoa, por exemplo, ela se sente amada quando você a elogia, mas você está sempre criticando o outro, e de outro lado você o serve, entende? Você faz a comida, você passa a camisa, você ajuda nas dificuldades, você dá o suporte à sua esposa, por exemplo, quando ela precisa. Se você está dando atos de serviço, mas a linguagem do outro é elogio, então você pode estar tendo a sensação de que está depositando na conta, mas o outro não está registrando o depósito. Entende isso? Eu vi nesse livro ele contar a experiência, né, dele próprio, dizendo que ele acompanhou o filho dele em jogos de beisebol do time lá da região, em todos os jogos da temporada. E os amigos dele sabiam que ele não gostava de beisebol. Aliás, nem eu gosto de beisebol, eu nem entendo beisebol, mas enfim, ele não gostava mesmo morando lá nos Estados Unidos, né? E aí o que que aconteceu? Ele falou assim, realmente eu não gosto de beisebol, mas eu amo muito meu filho. E aí eu queria te dizer isso, que às vezes para você encher essa conta bancária emocional, é preciso que você aceite fazer coisas que talvez não sejam do seu interesse, mas é do interesse do outro. E aí você transmite para ele uma espécie de amor desinteressado, de um amor que não busca os seus próprios interesses, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, de forma então que ele recebe isso de uma forma diferente, como sendo de fato um ato de amor. E é isso que vai, alimentando o relacionamento. É isso que vai proporcionando que quando você precise fazer uma retirada, você venha obter uma compensação. Quando a gente fala para crianças, já é assim. Crianças que de alguma forma não têm tempo de qualidade com os pais, não recebem atenção plena, não é só atenção plena, presença total, olhar no olho, abraço fraterno, fazer coisas juntos que agradam aos dois, isso tudo efetivamente, se não acontece, o filho já manifesta resistências. Mas nas relações também isso é importante, né? Na relação marido e mulher, por exemplo, isso também é muito comum. Mas eu queria te fazer uma ressalva aqui. E por que eu queria fazer uma ressalva para você? Porque eu sei que em alguns casos, por mais que você deposite, talvez não seja o suficiente. Porque é preciso que você seja autorresponsável e entenda que cabe muito a você fazer, mas de outro lado, é preciso entender que existe também uma capacidade do outro de receber. E às vezes, por causa de um passado com uma base de amor fundamental muito ruim, ou seja, essa pessoa não foi amada na infância, ela não foi cuidada como deveria, essa pessoa ela tem uma espécie de um vazio profundo, que por mais que você dê, a sensação nunca é suficiente. E isso não tem a ver com você. E nesse sentido eu gostaria de te liberar, sabe? Para que você entenda que realmente, por mais que você venha fazer, se o outro não decidir tomar outras posturas, ele não irá receber, sabe? De outro lado, quando você consegue esse lastro emocional, você consegue preencher, por mais que às vezes você precise tomar decisões difíceis, que o outro não entenda, você pode resgatar aquilo e dizer assim, você confia em mim? Você consegue ir adiante nesse passo, mesmo sem entender tudo e sem concordar comigo? Às vezes o lastro emocional, a confiança, já proporciona isso. A relação fica mais leve. Entende isso? Então eu queria te convidar hoje e te chamar
a responsabilidade de ser a pessoa que faz depósitos, que torna o ambiente mais leve e que de alguma forma, então, mesmo sem esperar cooperação, porque é importante você entender isso também. Você precisa dar, mas sem querer controlar o outro com o seu dar. Porque quando a gente controla, a gente está querendo obter um resultado. Eu estou dando para que ele arrume a cama, eu estou dando para que ele faça um jantar de Dia dos Namorados legal, ou porque ele me dê um presente no dia do meu aniversário. Entende? Se você faz isso com esse objetivo, essa ambiguidade ela está no seu sistema e o outro percebe. E quando ele percebe que é por interesse, não é por amor, desinteressado, solto, ele vai e visualiza então que ele está sendo controlado e manipulado. Entende isso? Então precisa ser de forma desinteressada e incondicional. De forma que quando você decide dar simplesmente porque essa é a sua essência, essa é a sua natureza e você ama, você é um ser que ama, então a coisa ela fica muito mais fluida. Ela acontece de uma forma muito mais natural e os resultados eles acontecem também naturalmente. Então eu queria deixar esse vídeo hoje aqui com uma pergunta. Como está a conta bancária emocional dos relacionamentos importantes para você? Com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos? Por que que você não tem obtido a cooperação que você gostaria de ter? Entende isso? Talvez hoje você precise fazer uma autoavaliação e verificar as muitas vezes que você falou de forma grosseira e não pediu perdão. Que você desrespeitou a vontade do outro e passou por cima. Ou que às vezes você feriu o outro com seu silêncio. Você foi indiferente às sensações dele sem dar uma resposta a alguma opinião que ele te pediu. Ou das vezes em que o carro furou o pneu em algum lugar e você podia ter ido ajudar e você não foi. Essas pequenas sensações, essas pequenos eventos, eles são retirados. E uma hora a conta vem. Lincoln, mas essa conta para mim hoje ela já está muito negativa. Pois é, como qualquer conta emocional, se você quiser resolvê-la, o que você precisa fazer? Você precisa mudar a sua semeadura. Então você precisa começar a colocar depósitos ali e entender que muitas vezes você vai colocar o depósito, mas ainda não vai obter, porque o seu saldo está muito negativo. Então comece a semear algo positivo para esse jogo virar mais para frente. Aceite a sua colheita negativa como sendo fruto das decisões erradas que você tomou no passado e comece a virar o jogo, entende? Porque daqui a pouquinho, você já vai estar conseguindo sacar algo mais positivo desses relacionamentos. Fez sentido para você, colega? Fez? Então conta aí para mim nos comentários, interaja aí comigo que eu vou gostar de saber, tá bom? Eu espero que você realmente tenha curtido o conteúdo desse vídeo. Se você está vendo ele pelo YouTube, não deixa aí não de curtir e de me seguir aqui no canal, tá bom? Que você fique bem, que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, um abraço de 40 segundos e até o próximo vídeo!